Olá amigos, estamos iniciando um novo programa feito com aquele capricho e profissionalismo, afinal você merece. Você vai ver no ADVJus TV de hoje, ADVJus Notícia Jurídica, ADV especial com 2 participações, Vocabulário Jurídico, ADVJus Social, Estante Jurídica, ADVJus Prestação de Serviços, ADVJus em Release, uma homenagem para você que já passou por aqui no ADVJus. E Momento Divino, é agora comigo aqui no ADVJus. Iniciando, portanto, o nosso ADVJus TV de hoje aí com a notícia jurídica que separamos para você, que é essa aqui, ó. Você que tem costume aí de usar o WhatsApp, todo mundo, né? Agora o STJ decidiu, né, que ele vai anular condenação com base em prints de WhatsApp. O pessoal usava isso para provas, né? E considerou que essa prova é unilateral e não autenticada. Portanto, é ilícita e deve ser desentranhada, tirada dos autos, né? A 5ª turma do STJ concedeu habeas corpus de ofício para anular o acórdão condenatório por ameaça, reconhecendo que as mensagens via WhatsApp apresentadas nos autos foram produzidas unilateralmente, por um só lado, numa pessoa só, sem qualquer mecanismo de validação técnica ou contraditório. Segundo o relator, ministro Messódia Azulay Neto, mensagens de WhatsApp obtidas por print screen e impugnadas pela defesa não podem embasar uma condenação penal. Essa foi a decisão dele. Portanto, o STJ, né, determinou o desentranhamento das mensagens dos autos e devolveu o caso ao Tribunal de Origem para novo julgamento, sem a prova considerada ilícita. Fonte CNJ. Agora, ADV especial com um misto aí de pergunte ao ADVJus, tá? Direito Imobiliário, Dr. Luiz Felipe Arcângelo. Veja. Olá, amigos do ADVJus. Hoje falaremos sobre o tema formação do contrato de corretagem de imóveis. Recentemente, o STJ entendeu que uma empresa de corretagem teve o direito à comissão por ter feito a aproximação entre a vendedora e a compradora de um terreno, mesmo que posteriormente o negócio tenha sido finalizado sem a sua participação, abrangendo uma área maior do que inicialmente posta à venda. Para o tribunal, o trabalho realizado pela corretora foi o que deu início ao negócio. Os ministros consideraram também que o imóvel efetivamente negociado inclui o terreno ofertado no início, com o qual a corretora trabalhou. Daí, a decisão de mandar pagar a comissão sobre o valor da área total e não só da área inicial. Mas para que fique claro, a formação do contrato de corretagem depende de 3 etapas. A aproximação das partes, o fechamento do negócio com a assinatura da proposta e a execução do contrato, a compra e venda ou o compromisso. A primeira etapa para a formação do contrato de corretagem é a aproximação das partes. Surgindo o interessado ou localizando o imóvel, o corretor leva a efeito a intermediação, aproximando as partes e intermediando as tratativas iniciais. Na segunda etapa, com a aproximação das partes, se faz o acordo de vontades, traduzido na proposta e na aceitação. Nessa etapa, o corretor trabalha no sentido de buscar o consenso do contrato. Se o vendedor concordar aceitando a proposta, o negócio se efetivou. Nesse ponto, é possível marcar a data para assinatura da escritura ou assinatura da promessa de compra e venda. O vínculo jurídico estabeleceu-se quando o vendedor e o comprador assinaram a proposta. Nessa proposta estarão presentes 3 elementos: a coisa, ou seja, o imóvel, o preço, se à vista ou a prazo, e o consentimento. E a terceira e a última etapa se dá com a efetiva assinatura da escritura pública ou particular de compra e venda, ou do instrumento particular de promessa de compra e venda. Esse é o entendimento que vem sendo adotado pelas turmas do STJ. Em breve, retornaremos com mais temas de direito imobiliário aqui no ADV Especial. Um abraço e até a próxima. Legal demais, muito obrigado, doutor.
Momento agora do questionamento aqui no nosso programa, o vocabulário jurídico. Olha, você se lembra, né? O que é e quando ocorre o declínio de competência? Declínio de competência processual, né? Alguns não se lembram. Nós vamos lembrá-lo no intervalinho, ok? ADV Especial, Prática Processual, Dr. Joaquim Romão Neto. Confira. Olá, amigos do ADV Jus. Os tribunais superiores, como o STF, o STJ, o habeas corpus é um dos instrumentos mais importantes para proteger a liberdade. Hoje, na prática processual penal, vamos dar uma dica essencial aos nossos colegas criminalistas. A peça de habeas corpus deve focar muito mais nos fatos concretos do que em longas discussões teóricas. Isso mesmo, os desembargadores e ministros já conhecem as principais teses e doutrinas sobre os temas. O que eles realmente precisam é de uma narrativa clara dos fatos e da ilegalidade que está sendo questionada, para então decidir com rapidez e segurança. Muitos habeas corpus acabam sendo indeferidos porque gastam páginas e mais páginas em conceitos jurídicos, citações de doutrinadores e repetições desnecessárias. Isso não contribui para a decisão. O ideal é começar mostrando de forma direta qual é o ato ilegal ou abusivo praticado e de que forma ele está sendo atingindo, de que forma ela está atingindo a liberdade do paciente, do seu cliente. E qual é a urgência também para corrigir esse erro. Somente depois de deixar os fatos muito bem esclarecidos é que deve trazer os fundamentos jurídicos de uma forma breve e pontual, apenas para reforçar ali a argumentação. Outra dica importante: depois que o processo é distribuído e o relator é definido, a defesa pode sim trabalhar memoriais para reforçar os argumentos, de acordo até mesmo com o perfil do desembargador ou do ministro sorteado. Isso torna a defesa mais estratégica, pois permite que o advogado adapte a linguagem e a abordagem àquilo que o julgador já entende sobre o tema, sem desperdiçar o tempo então com teses que não têm nenhuma aderência à realidade daquele seu caso. Em resumo, um habeas corpus eficiente deve ser objetivo e direto, mostrando claramente os fatos e o constrangimento legal, e usar então a doutrina e a jurisprudência apenas para um reforço. Na esteira, então, trabalhar os memoriais e as sustentações de forma também estratégica, adaptando-se o caso ao relator. Seguindo esse caminho, aumente as chances do tribunal analisar o pedido com rapidez e de forma justa, garantindo que o seu habeas corpus cumpra a sua função essencial, que é proteger a liberdade contra os abusos e ilegalidades. Muito agradecido pela sua atenção e até o próximo ADV Especial. Obrigado, doutor Joaquim. Agora, uma utilidade pública, Aqui não só para advogado, advogadas, para a população em geral. Olha, é necessidade de hidratação. Ribeirão Preto voltou a ser Ribeirão Preto, É que após aquele, um curto período aí de tempo, mais ameno, tinha aquele friozinho mais acentuado na noite, na manhã, agora voltou o calor com tudo aí, E isso traz aí a baixa umidade e, somado ao sol excessivo, pode sim trazer sérios danos ao corpo humano, à saúde de uma maneira geral, Nesse período de pós-veranico, temos aí um tempo muito seco, com poeira e perigo, inclusive, de focos de incêndio, E um cuidado deve ser tomado todo especial, deve ser observado com relação principalmente a idosos e crianças, Normalmente mais sensíveis aos efeitos da amplitude térmica. Então, a recomendação é hidratação e evitar exposição aos raios solares nos períodos mais quentes. Todo cuidado é pouco. E boa sorte. Legal demais, meus amigos. Olha, essa semana a gente passou no Labotilha e traz para você aí, olha só que legal. A Labotilha, que é uma parceira nossa aqui do ADV Jus, está de casa nova, isso mesmo, tá? Você precisa conhecer as novas instalações da nossa parceira Labotilha, uma beleza. O que já era bom ficou ainda melhor, certeza. Com amplas e modernas instalações, Nós fomos lá
com o ADVJus, conhecer e vimos que realmente as instalações atendem, né, os mais exigentes apreciadores do bom vinho, com uma sofisticada carta de vinhos, né, de rótulos, os mais saborosos, aliás, eles estão à sua espera. Naquela avenida famosérrima lá, no finzinho da Fiuza, tá? Jardim Olhos d'Água, aqui em Ribeirão Preto. La Botilha Vinhos, porque vinho é tudo de bom. Um abraço especial ao pessoal do La Botilha. Agora nosso intervalinho, voltamos na sequência, fique aqui. La Botilha Vinhos, onde você encontra os melhores rótulos. Venha conhecer. Agora quero falar para você do Zezinho Alfaiate, Espaço Homo, ali da rua Eliseu Guilherme 681. Vista-se com bom gosto e elegância, através dos trajes do Zezinho Alfaiate. Inclusive aquele traje feito sob medida, especialmente para você. Isso mesmo, no Zezinho Alfaiate você também dispõe ali de confecções já prontas do traje masculino, daquela forma que você procura, com aquele atendimento mais que especial. Zezinho Alfaiate, na Eliseu Guilherme 681. Faça como eu, vista-se com elegância com os trajes do Espaço Homo. Arcângelo Imóveis, venda, locação e administração. Compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Declínio de competência. Quando o juiz se considera incompetente em nível de jurisdição, envia o processo para outro juiz, que ele considera ter autoridade para julgar um determinado caso. Segundo bloco do ADVJus TV de hoje, prestação de serviços relativa ao trânsito. Olha, semáforos verde e vermelho acionados ao mesmo tempo, na mesma direção. Você pode estar perguntando assim, mas isso é possível? Eu respondo para você o seguinte, aqui em Ribeirão Preto, sim. Olha só o exemplo, quando descemos ali a Avenida Independência e vamos cruzar a Avenida 9 de Julho, todo mundo conhece esse cruzamento famosíssimo, né? Isso acontece. Principalmente à noite, quando você vai descendo a Independência, é um Deus nos acuda, tá? Quando você vai atravessar o cruzamento que eu mencionei. Embora o verde seja para os carros e o vermelho seja para ônibus e vice-versa, a verdade é que quem não conhece bem esse cruzamento fica completamente perdido, fica vendido ali, tá? Portanto, se você for passar por esse cruzamento, sentido centro-bairro, principalmente à noite, muito cuidado. Não se assuste, tá? Quando você vê vermelho e verde junto, mas tenha muito cuidado. Veja se o verde é para você mesmo, ok? Muito cuidado mesmo. Agora, com a palavra, né? Os especialistas da obra. É isso aí. Agora é o momento da gente conferir a estante jurídica. Há um tempo sumida aqui do ADVJus, não é isso? Mas essa obra vale a pena você conferir. A estante jurídica do ADVJus TV de hoje destaca a seguinte obra: livro Direito Notarial e Registral. Direito Notarial e Registral, primeira edição. Uma obra destinada ao tabelionato de notas. Direito Notarial e Registral, autoria Valdir Pinho Veloso. Editora Juruá. É mais uma obra para você retirar da estante e conferi-la. Ok? Agora, ADVJus Release. ADVJus de volta, trazendo para você uma entrevista que evidentemente já passou aqui pela tela do ADVJus. É uma forma de homenagear aqueles que passaram aqui pelas telas do nosso programa. Quem sabe você que já passou por aqui tem aí a sua entrevista trazida de volta. Confira de hoje, muito legal. Eu começo falando o seguinte, podemos já de início, doutor, falando o seguinte, franquia é um formato operacional de mercado previamente definido pelo franqueador, mas não é só isso, né, doutor? Não, não é só isso, é um contrato empresarial,
né, que portanto as duas partes são empresárias. O franqueador é óbvio que tem um modelo pré-definido, pré-estabelecido, mas além disso ele tem que seguir o que a legislação determina, né, e tem que oferecer o suporte necessário para que o franqueado possa desenvolver com qualidade as suas atividades. E o franqueado, por sua vez, também tem que se adaptar àquelas exigências iniciais. Exatamente, o franqueado ele se beneficia por ter um suporte, né, que é muito interessante logo no início da atividade. Né? Então ele tem alguém por trás com um conhecimento já testado, né, validado pelo mercado e que, portanto, o franqueado, para desenvolver, precisa seguir aquele padrão pré-estabelecido pelo franqueador. Doutor, e é inegável, né, que as franquias, principalmente aqui em nível de Brasil, isso é um mercado em plena expansão, mas principalmente é um nicho consolidado, né? Sim, com certeza. A gente pegar os números de franquia dos últimos anos, salvo o melhor juízo, o faturamento de 2018 em contratos de franquia ou de redes de franquia beira em torno de 170 bilhões. Nossa, aqui no Brasil. Realmente é um número muito alto, né? Esse número divulgado pela ABF, né, que é a Associação Brasileira de Franchising. Certo. Então, ele cresceu muito nos últimos tempos e de 3, 4 anos para cá ele deu uma estabilizada. Na época, um pouco na crise, caiu um pouco, mas ele está bem consolidado e estabilizado aqui. Com certeza volta a crescer assim que melhorarem as coisas, né? Espero. É isso mesmo. Agora, dentro do contrato de franquia, o que podemos refletir, doutor, a respeito da sua estruturação jurídica, né, um pouco mais técnica? Legal. O contrato de franquia é o documento principal que vai regulamentar a relação entre as partes. Por quê? Apesar da gente ter uma lei de franquia, né, que estabelece, ela passa obrigações ou padrões mínimos, ela é muito flexível, ela não engessa o contrato por completo. Então ela estabelece, principalmente na circular de oferta de franquia, algumas condições mínimas, porque elas são necessárias para que o franqueado possa avaliar se o negócio é interessante, enfim, para ele ter acesso à informação e poder mensurar se ele está de acordo com o contrato ou não. Mas o principal documento, depois da circular de oferta de franquia, é o contrato de franquia. Lá vão estar previstos todos os suportes que serão oferecidos. Não há um padrão mínimo nem máximo de suporte, né? O que vale é o que foi contratado. Vale a autonomia entre as partes, a autonomia privada. Porque o pessoal às vezes pensa que uma franquia, evidentemente que existe de todos os tamanhos, né? Não são só aquelas grandes franquias, né? Existe para todo tipo de bolso e de pretensão. Exatamente. Via de regra, um contrato de franquia, o franqueador exige o pagamento de uma taxa de franquia, e isso varia, como bem disse o Dr. Marco, de acordo com o tamanho, com o porte, com o investimento que vai ser feito. Mas a gente tem franquias talvez com uma taxa de 20, 30 mil reais até uma franquia maior, um valor mais franqueado maior, exato. Certo. Agora, aqui no Brasil, né, existe uma lei específica que regula o assunto. Isso é muito importante, né, doutor? Sim, é importante, né, porque ela estabelece as condições mínimas que o franqueado deve oferecer ao franqueador. Né? Ela estabelece todas as premissas ou todas as questões que devem ser tratadas na circular de oferta de franquia e estabelece também um mínimo que deve constar no contrato de franquia, né? Como, por exemplo, se é possível ter a concorrência, né? A cláusula de não concorrência tão famosa, né? Se é possível haver a concorrência entre franqueador e franqueado após a resolução, a extinção do contrato ou não, né? Mas de uma forma geral ela deixa o franqueador e o franqueado bem à vontade ou livre para estabelecer as condições no contrato. Certo. Doutor, uma das preocupações de franqueados, né, é justamente isso aí, até a gente é remetido lá para trás, existiu o decreto 20, um decreto antigo, não vou nem citar porque eu corro o risco aqui de errar, né? Mas era aquele tópico no qual, às vezes, um comerciante ele se estabelecia ali num ponto comercial e depois de um certo tempo o proprietário do imóvel pedia aquele imóvel e passava a explorar aquele negócio, né? E às vezes ele se sentia prejudicado, ele podia acionar a justiça. Às vezes na franquia, uma pessoa que pretende ser um franqueado, às vezes ele vai para o negócio com esse medo, mas ele não está correndo risco. Não. É uma questão bem delicada no contrato de franquia, essa questão da possibilidade ou não de concorrência. Por quê? O franqueador vai oferecer todo o suporte para o franqueado, ele vai oferecer todo o know-how que ele tem para o franqueado. Então, para o franqueador não é interessante que o franqueado entenda o negócio, adquira esse know-how
E aí, do dia para a noite, ele encerra o contrato para exercer a mesma atividade como um concorrente. Né? Quer dizer, ficaria muito fácil para ele e ele teria, inclusive, entendo eu, um benefício sobre os outros empresários que não tiveram esse suporte no início da atividade. Né? Então, é muito importante a gente regulamentar como que vai ser a questão da concorrência. É possível, não é? E delimitar isso bem. Para que ela tenha validade, a gente precisa delimitar ela. Precisa ser bem estudado, né, doutor? Exato. E, doutor, e como que funciona principalmente, a gente, né, acabamos de falar que aqui no Brasil tem essa lei que regulamenta, né? E lá? Pois é, lá não tem. Lá em Portugal, o que eu percebo é que franquia não é ainda tão desenvolvido igual é aqui. Né? Eles têm um mercado lá já, mas ainda não é tão representativo igual é aqui. Ele não significa tanto igual aqui no Brasil. Né? Mas está em expansão e o governo português tem feito alguns incentivos, né, para que se desenvolva o mercado lá, não só de franquia, mas como empresarial como um todo. E na questão de decisão de implicação, algum deslize de algum desentendimento, lá a legislação que se aplica é a legislação em vigor. Isso. Vigora, o que se aplica lá é a legislação do Código Civil numa relação entre empresários. Lá eles aceitam muito a autonomia privada, então o que se estabelecer no contrato de franquia vai prevalecer, fazer lei entre as partes. Né? O importante lá é isso, é deixar bem delimitado no contrato quais serão os suportes, as obrigações das partes envolvidas. Doutor, eu me arrisco, mas com toda certeza dizer aqui que lá sim, como aqui, evidentemente, mas é primordial a assessoria de um profissional que tenha essa especialização nessa área. Sem dúvida. Porque a pessoa, a partir do momento que ela já vai navegar em águas lusitanas, né? E se não tiver uma assessoria especializada, principalmente da área jurídica, pode ter muita dor de cabeça. Com certeza. Não é simples se aventurar em outro continente. Né? A gente está tratando de outra legislação, outra cultura. Né? Para eles lá não está tão desenvolvido que nem o senhor mesmo mencionou. Isso, ainda tem o que crescer lá, né? A gente, eu acho que em relação pelo menos à franquia, a gente está talvez um passo à frente, né? Ou o sistema aqui é mais consolidado do que lá. Doutor Pedro, agora independente, né, da localidade onde a pessoa quer explorar essa possibilidade, acredito que independente da localidade, né, existem aí várias vantagens, né, que aguardam sempre o franqueado. Portugal é sim um destino da moda e com certeza também vai oferecer muitas oportunidades para quem para lá quiser. Como que a gente fala, até me fugiu a palavra, que é consolidar-se nessa área de franquia. Sem dúvida, né? Mas como bem disse o Marco, as vantagens, seja aqui no Brasil, seja lá em Portugal, elas são as mesmas. A gente está falando do mesmo contrato, com algumas diferenças em razão da legislação, né, ou dos costumes, etc. Mas são as mesmas vantagens, né? E aqui que eu posso enumerar em relação ao franqueado, que me parece inclusive a maior vantagem, né, é se beneficiar de ter o suporte de alguém já consolidado no mercado, né, de alguém que já testou o produto, já errou, já aprendeu com os erros, já acertou e tem o know-how suficiente para que no início da atividade, que talvez seja o momento mais difícil, né? Eu não vou lembrar de números, mas me parece que grande parte das empresas no Brasil encerram a atividade no começo, de 3, 4 anos. Né? Então, nesse início, você ter um suporte de alguém com know-how, com conhecimento, já com experiência, faz toda a né? diferença, exatamente. É isso mesmo. Agora, é evidente que nesse sentido, né, doutor, a pessoa tem aquela série de benefícios ali a seu dispor, mas existem certamente algumas cautelas que devem ser tomadas, porque justamente não existe nada que não seja de um lado direito, de outra obrigação. Nesse sentido também, certas desvantagens elas têm que ser superadas também, certas dificuldades, vamos dizer assim. Exatamente, né? Por mais que ele tenha o benefício do suporte, né, de ter alguém já no mercado auxiliando, ele tem que, evidentemente, seguir um padrão pré-estabelecido.
né? A gente não pode firmar um contrato de franquia e não seguir o que o franqueador fala, porque o que ele fala é exatamente o que ele entende adequado. Então, de uma certa forma, traz um pouco menos de liberdade para o franqueado. Ele não tem tanto espaço para ousar, para criar, para inovar, para trazer coisas novas. É lógico que, a depender do franqueador, ele aceita ouvir o franqueado, avaliar e, se for o caso, implementar aquela sugestão se ela for boa. Mas isso depende do consentimento e da autorização do franqueador. Ele não pode inovar no negócio, ele não pode fazer nada que não esteja inserido em cláusula contratual. Exatamente. Ok, agora olha só, atenção advogados, golpe da certificação digital. Estamos falando aqui, espero que seja pela última vez que isso suma da nossa esfera, ok? É que golpistas entram em contato com colegas, né, informando que está próxima a data da renovação, como a gente nunca se lembra, leva aquele susto, né? E o golpista oferece vantagens. Essas vantagens não são verdadeiras. A OAB e a Certsigni informam que não fazem contato por telefone com advogados e advogadas para renovação do certificado. Fiquem atentos, informação publicada pela subseção aqui de Ribeirão Preto. Todo cuidado é pouco. Agora eu posso sim abrir o sorriso. Um momento divino. Vinho é tudo de bom. Confira. Esse aqui é o Grape Angel. É um blend feito com Rara Niágara e Merlot. É uma exclusividade da La Bottiglia aqui em Ribeirão Preto. Um vinho com uma coloração de média intensidade, aromas bem delicados, bem frescos, não, bem jovial. E também no paladar vai ser um vinho bem envolvente, muito redondo, bem cativante. E além disso, tem esse lindo anjinho que representeia a garrafa. É um vinho que vale muito a pena provar. Combina muito bem com comidas de média intensidade, pratos à base de carnes não muito gordas. E é um vinho realmente que vai te impressionar. Vem conhecer aqui na La Bottiglia. Finalzinho de mais um ADV Just TV, que vai voltar breve com um programa inédito. ADV Justo ligado, ADV especial. Vem pra cá fazer parte, você também, tô te esperando. Ah, um último recadinho, se por favor você não é inscrito em nosso canal do YouTube, que é youtube.com/advjustnet, o faça por favor, ok? Fico por aqui, forte abraço, até o próximo.